Oi, Eni, tudo bem? Tudo ótimo, André. Semana mais curtinha, né, com esse feriado no meio. É verdade, Eni, mas não faltou notícias por aqui, não. Ah, não mesmo. Vamos ver no programa de hoje. O presidente do Senado conhece mineradora de amianto em Minaçu, município de Goiás. Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprova pedido para o Tribunal de Contas da União investigar o preço dos combustíveis. A educação no combate à violência contra a mulher é tema de audiência pública na Comissão de Educação. O Senado Notícias Revista começa agora. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, acompanharam os senadores de uma comissão temporária para conhecer a realidade de Minaçu. O município fica na região norte do estado e abriga a sede da Sama Minerações, que está desde fevereiro com as atividades paralisadas. A empresa é líder na América Latina na extração da crisotila, um tipo de amianto utilizado principalmente na construção civil. A produção do mineral foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal. O STF aguarda parecer da Procuradoria-Geral da República para uma decisão definitiva sobre a retomada da atividade no país. Os senadores Davi Alcolumbre, Vanderlan Cardoso, Luiz do Carmo e Chico Rodrigues foram no sábado a Minaçu, no extremo norte de Goiás, a 504 quilômetros da capital Goiânia, para conhecer a situação dos trabalhadores da mineradora Sama, que produz amianto crisotila, usado principalmente na construção civil. Desde 2017, a extração e a venda do amianto estão proibidas pelo STF em todo o país. O Supremo concordou com o argumento de que o material é cancerígeno. Junto com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a Comissão Temporária Externa de Senadores percorreu a cidade, visitou as instalações da Sama e participou de uma audiência pública. Os senadores afirmaram que vão se empenhar para que o Supremo reverta a decisão. As pessoas perdendo os empregos, a cidade de Minaçu com quase 40 mil habitantes e ver que é alta tecnologia. Uma decisão equivocada, né? Então buscarmos aí uma solução junto com os trabalhadores, junto com a classe política do município, do estado de Goiás, do Senado Federal e com certeza vai ser revista essa posição. Os trabalhos científicos estão aí mostrando que não existe nenhum problema que causa câncer, como foi justificado para o seu fechamento. Então, nós temos a convicção que o Supremo Tribunal Federal vai rever a sua posição e vai entender que essa mina ela é fundamental para a população de Minaçu, para Goiás e para o Brasil. Não é possível que a frieza de uma linha de lei possa se sobrepor à vida das pessoas que trabalham, que tiram o seu sustento com dignidade nessa mineradora, fazendo com que riquezas sejam transferidas para este município, para o estado de Goiás e para o Brasil. A minha presença é para assegurar que um poder constituído da República, a partir de hoje, está com os olhos voltados a esse drama que vive as famílias de Minaçu. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprovou o pedido para o Tribunal de Contas da União investigar o preço dos combustíveis. E a Petrobras passou a divulgar diariamente os preços de gasolina e diesel em todos os locais de venda às distribuidoras. Mais transparência em relação aos preços dos combustíveis. Essa é uma demanda cobrada há tempos pela sociedade, que vem sentindo no bolso os reajustes. O consumidor e o cidadão, ele tem direito a saber do que ele está sendo cobrado. Então, a política de preços da Petrobras, ela também não é transparente. Então, por isso, através da nossa comissão, da CTFC, que é a Comissão de Transparência e Fiscalização, aprovamos uma proposta para que o Tribunal de Contas da União fiscalize, investigue de que é composto esse preço. Agora a Petrobras divulga na internet a quanto vende a gasolina e o diesel em cada ponto de venda às distribuidoras, em vez de apenas a média nacional no país. Em Brasília, por exemplo, a gasolina é repassada às distribuidoras no valor de R$ 2,10 e o diesel R$ 2,35. Mas nos postos a realidade é bem diferente. R$ 4,29 a gasolina e R$ 3,77 o diesel.
Este especialista explica que o preço dos combustíveis vendidos às distribuidoras é formado pelas cotações internacionais destes produtos e pela variação do dólar, mas esses não são os únicos componentes do preço final. Nós temos os tributos, nós temos as margens dos distribuidores e revendedores, nós temos a mistura, tá, de biocombustível, né, tanto a gasolina como ao diesel. Isso varia, cada um desses agentes, né, tem uma influência maior ou menor na composição desses preços. No caso da gasolina, o preço final é composto da seguinte forma: 32% é o valor de custo e lucro da Petrobras, 44% são tributos, 13% custo da adição do etanol, 11% custo da distribuição e revenda. No caso do diesel, 55% é o valor de custo e lucro da Petrobras, 24% impostos, 6% custo da adição do biodiesel e 15% distribuição e revenda. Roberto Piscitelli acredita que deveria existir um intervalo mínimo para que a Petrobras pudesse variar os preços. Por exemplo, numa época de redução do preço internacional da commodity, que a Petrobras acumulasse um pouco de gordura, né? E inversamente, quando o preço se elevasse, e essas oscilações às vezes são bruscas e são acentuadas, que durante esse período, digamos assim, de preços menos favoráveis do ponto de vista do consumidor interno, isso pudesse ser compensado com aquela gordura. Quando se fala o preço da gasolina, por exemplo, o preço do diesel, não estamos falando do carro de passeio apenas, não estamos falando da passagem do ônibus apenas, estamos falando aqui do preço de uma roupa que se compra, do preço do tomate, do preço do pão, porque tudo há um valor agregado, há uma cadeia de consumo, pelo frete principalmente, que faz com que se componham os preços finais dos produtos que são vendidos. Então, quando aumenta a gasolina, quando aumenta o diesel, aumenta também a conta no bolso do brasileiro. Pessoas com qualquer tipo de deficiência vão contar com a isenção de impostos na compra de veículos. O benefício incide em operações de crédito, câmbio e seguro ou relativos a títulos ou valores imobiliários, o IOF. A proposta da senadora Mara Gabrilli passou pela Comissão de Direitos Humanos do Senado e agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Se aprovado, vai então para a análise dos deputados. Marcelo Bezerra depende da cadeira de rodas desde os 18 anos, quando foi atingido por uma bala perdida nas costas e perdeu o movimento das pernas. Para ter mais independência e acessibilidade, ele comprou um carro adaptado. Autonomia, independência, compromisso, chuva, em relação à chuva, na época da chuva, eu sofria muito, chegava muito atrasado no trabalho. Com carro não, autonomia, eu entendo o carro, coloco minha cadeira e vou embora, porque realmente é uma necessidade. Só quem precisa de um carro adaptado e um carro com as exigências que o Detran pede, sabe o quanto é difícil comprar um carro desse. Porque para eu dirigir eu tenho várias exigências. Tem que ser conforme o Detran exige que eu dirija. E eu não tenho condição de comprar um carro conforme eles exigem. E a gente tem que ter essas isenções de imposto para comprar. Atualmente, apenas pessoas com deficiência física têm direito ao benefício. Mas um projeto de lei que tramita no Senado da senadora Mara Gabrilli determina que pessoas com qualquer tipo de deficiência vão poder conquistar o direito à isenção de impostos na compra de veículos. A parlamentar afirmou que a expectativa nas próximas etapas da tramitação do projeto é positiva. De acordo com ela, há apoio dos outros parlamentares para aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos. Segundo Mara, o impacto econômico vai ser positivo, pois o projeto visa reduzir as fraudes na compra de veículos com a isenção de impostos e expandir a venda dos automóveis para outros deficientes que ainda, com as isenções em vigor, não têm condições de adquirir um carro. A adaptação de um carro para deficientes como este pode custar cerca de R$5 mil. O veículo precisa estar nos parâmetros dos órgãos fiscalizadores e ser totalmente adaptado ao motorista. Este carro, por exemplo, tem o freio e o acelerador manuais.
Mas a compra deste veículo só foi possível com a isenção de impostos. Dados do censo de 2010 apontam que a população com deficiência física corresponde a 23,90%. Os tipos de deficiência contados no índice são a visual, auditiva, motora, intelectual e mental. É um benefício para nós, um benefício que ajuda a uma pessoa que tenha dificuldade, como eu, conseguir comprar um carro. Isso, para mim, não é um privilégio, é uma conquista. Isso foi uma conquista que a gente já veio com os líderes de pessoas com deficiência, já vem trabalhando nesse momento. E esse momento chegou. Esse momento, agora que a gente tem uma deficiência, a gente tem que abraçar essa oportunidade que a gente... E não é, eu não acho, no meu ponto de vista, não é um privilégio. E eu acho que muitas pessoas com deficiência também têm essa visão que não seja um privilégio. A casa própria, André, é o sonho da maioria dos brasileiros. E quem tem emprego com carteira assinada pode contar com a ajuda dos recursos do FGTS. Mas é preciso respeitar os prazos de carência. Isso mesmo, Eli. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou mudanças na lei do FGTS para agilizar o saque dos trabalhadores para a compra do imóvel. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é uma poupança para o trabalhador a partir dos depósitos feitos pelo empregador. 8% do salário bruto são destinados a uma conta vinculada. O bolo cresce e o governo utiliza os recursos para obras de infraestrutura, saneamento e construção de moradias populares. O saque do dinheiro pelo trabalhador acontece nos casos de aposentadoria, demissão sem justa causa e financiamento da casa própria. Em 2017, a arrecadação do FGTS foi de 123 bilhões de reais. Os saques alcançaram 118 bilhões. 77 bilhões para demissões sem justa causa, 19 bilhões para as aposentadorias e 16 bilhões de reais para aquisição ou construção de imóveis. Agora, nos casos específicos de movimentação do FGTS, a lei prevê alguns prazos de carência conforme a modalidade do saque. Ou seja, o trabalhador tem que estar vinculado um determinado tempo ao fundo de garantia para fazer uso do dinheiro. A lei do FGTS prevê 3 anos de permanência no fundo para sacar o dinheiro para pagamento de prestações da casa própria, 2 anos para amortização do saldo devedor e 3 para a quitação do imóvel. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais reduz todos os prazos para 1 ano. Autor e relator do projeto de lei acreditam que a mudança beneficia o trabalhador, que paga juros de mercado pela casa própria e vê o seu dinheiro do FGTS corrigido pelos baixos índices da poupança. E é notório que os juros e custos bancários não costumam ser camaradas em hipótese alguma. A diferença entre as correções pagas aos trabalhadores das contas do FGTS e com os encargos aplicados nos financiamentos habitacionais. O Estado não deve entravar, com pequenas questões de prazo ou burocracia, a realização do sonho da casa própria. Além disso, o dinheiro que sai do fundo alimenta o mercado, gera empregos e novos depósitos. É um ciclo virtuoso. E o trabalhador, se ele atrasar as prestações da sua casa própria, ele vai pagar um juro de até 9,5% ao ano, enquanto que o seu fundo de garantia rende em torno de 3% ao ano. 3 anos hoje é um prazo muito elástico. Com certeza, é muito longo e nós puxamos para 1 ano. 1 ano ele já pode retirar o dinheiro, tanto para pagar dívidas junto ao sistema financeiro de habitação, como também para reformar a casa. Se não houver recurso para exame da matéria no plenário, o projeto que altera o prazo de carência para o saque do FGTS segue direto para a Câmara dos Deputados. A importância da educação no combate à violência contra a mulher foi tema de audiência pública na Comissão de Educação. Veja na reportagem de Dinalva Ferreira. Segundo as Nações Unidas, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo para as mulheres. Foram mais de 60 mil casos de violência contra mulheres no ano passado. 1.173 feminicídios. Este ano, só no mês de janeiro, 119 mulheres foram assassinadas pelos maridos, namorados ou companheiros. Investir em educação é o caminho para tentar mudar essa realidade, defenderam as participantes do debate.
todas integrantes do projeto Caminho das Flores. Criado no ano passado, o projeto é uma parceria da Polícia Civil com a comunidade, em atividades de apoio a mulheres vítimas de violência no Distrito Federal. Projeto que começa no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e termina no dia 30 de abril, que é o Dia Nacional da Mulher, trabalhando em várias atividades, tanto de proteção como de fortalecimento, de visibilidade de espaços de poder das mulheres. Então, a parte de proteção é feita pelos órgãos de segurança pública, em especial a Polícia Civil. E a parte de valorização da mulher é feita pelos nossos parceiros sociais, onde cada parceiro, senador, entrega um produto social para a sua comunidade. Hoje, quando uma vítima de tentativa de feminicídio chega à nossa delegacia, o olhar tem que ser diferente. O olhar é como a doutora Lúcia Bessa, ano passado, bem disse. O olhar deve ser de solidariedade, de sororidade, um olhar onde uma mulher vai dar força, vai dar apoio para outra e não vai julgar. Não dá para falar em políticas públicas para as mulheres sem falar de mudança de mentalidade. Também ressaltaram elas. A Lei Maria da Penha prevê, entre outras ações, a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas para o público escolar e para a sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. Eu venho acompanhando esse projeto maravilhoso, Caminho das Flores, né? Mais intensamente esse ano, e infelizmente eu acabei de ser vítima também de violência doméstica. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. All the leaves are brown and the sky is gray. E neste final de semana tem estreia do programa Eco Senado. E na coluna Momento Eco, o jornalista César Mendes adianta alguns dos principais temas da edição de maio do programa. O espaço reservado para os assuntos ligados ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável em nossa programação. Visitamos produtores rurais nos arredores de Brasília que vêm investindo cada vez mais na produção de mel de abelhas sem ferrão. No programa, vocês vão ver técnicas para desenvolver esse tipo de atividade e vão entender o papel importante das abelhas na recomposição das matas e da vegetação nativa do cerrado. Os produtores plantam as árvores que são necessárias para a proteção das nascentes, para produzir a água que a população na cidade precisa, e as abelhas produzem o mel de volta aqui para os produtores. Então, essa é uma relação de companheirismo entre produtores, agricultores, a floresta que está sendo formada para a produção de água e as abelhas na produção de mel. Essas abelhas não trazem mal nenhum, não são ofensivas, não tem ferrão, não são agressivas. Então, você pode trazer isso para a porta da casa, como você está vendo. Isso está no jardim da residência onde eles moram, né? Você vai ver também como foi a audiência pública com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele apresentou para os senadores as prioridades da sua gestão. O ministro disse que a agenda de qualidade ambiental urbana é a prioridade do ministério. Ele lembrou que o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental e que 75% da população do país hoje vive nas cidades. Na agenda de qualidade ambiental urbana, o saneamento talvez seja uma das matérias ou a matéria mais relevante. O programa Ecosenado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E esse foi o Momento Eco. Na semana que vem a gente volta com mais notícias sobre meio ambiente. Tchau! André, vamos falar mais um pouco sobre o que aconteceu na semana no Senado? Isso mesmo, Eni. Agora é a vez dos destaques da semana da Agência Senado. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. É isso aí. Na segunda-feira,
Um dos destaques era o projeto de lei em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, que reserva 20% das vagas de concursos para candidatos que tenham cursado os ensinos fundamental e médio integralmente em escolas públicas. O autor da matéria, senador Fabiano Contarato, sugere que a medida seja adotada durante 20 anos. Na terça-feira, a Agência Senado destacava a declaração do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vai pedir atenção especial na Câmara para projetos já aprovados no Senado. A lista completa ainda não está definida, mas 3 das iniciativas foram confirmadas pelo presidente. A lista de projetos do Senado com tramitação prioritária na Câmara dos Deputados inclui propostas para facilitar a venda de etanol, criar diretrizes nacionais para o combate à diabetes e endurecer multas contra crimes ambientais. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou que a medida provisória, editada para coibir fraudes no INSS e economizar quase 10 bilhões de reais nos primeiros 12 meses de vigência, pode acarretar uma falsa economia devido ao possível aumento do número de ações judiciais movidas pelos segurados para anular o corte de benefícios e pensões. Essa foi a avaliação do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e de alguns parlamentares que participaram de audiência pública da comissão mista que analisa a medida provisória. Já na quinta-feira, um dos destaques da Agência Senado foi a medida provisória editada pelo governo que abre crédito extraordinário de R$ 223 milhões e 850 mil reais para assistência emergencial e o acolhimento humanitário de imigrantes venezuelanos. A Constituição permite que o governo adote medida provisória de crédito extraordinário para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Esta é a primeira medida provisória do governo de Jair Bolsonaro destinada a auxiliar os venezuelanos que buscaram refúgio no Brasil desde o início da crise no país vizinho. Segurança pública é uma das maiores preocupações dos brasileiros. Algumas pessoas acreditam que punições mais duras e mais longas são a melhor forma de combater a criminalidade. É sim, André, mas outras pessoas dizem que presídios superlotados acabam virando universidades do crime. Por isso, o Senado discute com atenção o pacote anticrime e algumas emendas de endurecimento de penas. E esse é o tema da nossa coluna Lá e Cá desta semana. O Congresso analisa o pacote anticrime entregue pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. São 3 projetos que propõem 19 alterações em 14 leis diferentes. Muitas dessas alterações prevêem aumento de pena. E o Senado já estuda emendas que endurecem ainda mais. Quem defende o endurecimento de pena alega que isso vai desestimular os criminosos. Quem discorda diz que a questão é mais complexa e lembra que na década de 90 os homicídios continuaram aumentando mesmo depois da lei de crimes hediondos. Nesta edição da coluna Lá e Cá, os senadores Márcio Bittar e Rogério Carvalho apresentam seus argumentos a favor e contra. O pacote anticrime do governo já prevê penas mais duras, como prisão em regime inicial fechado para roubo, peculato e corrupção. Endurecer penas é medida eficaz no combate ao crime? Lógico que sim. Quer dizer, se você pegar um pouco a história do mundo, você vai verificar que os países em que a violência está sob um controle, uma violência aceitável, você vai observar que o rigor é muito maior. Basicamente e fundamentalmente, o que coíbe violência é punição. Não é o que tem acontecido no mundo. O crime diminui na medida em que a sociedade evolui, na medida em que as pessoas passam a ter acesso a bens e serviços. Isso é o que diminui a criminalidade. No Brasil, ninguém pode ficar na cadeia por mais de 30 anos, mas uma emenda aos projetos do pacote anticrime prevê estender esse prazo. Por que aumentar o tempo máximo de encarceramento para 50 anos? Eu acho pouco, quero dizer com toda clareza. Você veja casos como aquela moça, matou o pai, a mãe, sem direito à defesa, com requinte de crueldade, já está gozando de liberdade condicional.
Então, para crimes como este, eu acho que o limite de 30 anos ainda é pouco. A pessoa tira a vida de uma família inteira aos 20 anos de idade, aos 50 está solta. Nós estamos vivendo um tempo de um moralismo populista muito grande e a tentativa de alguma maneira, de enganar a sociedade achando ou passando a ideia de que deixar mais tempo preso vai diminuir a criminalidade. Para reintegrar o preso à sociedade, a legislação atual prevê saídas temporárias para quem cumpre regime semiaberto, em situações especiais como Natal, Dia das Mães e Dia dos Pais. Essas saídas temporárias devem ser mais restringidas? Eu sou contra as saidinhas coletivas, e não é só para o reincidente. Isso é uma banalização. As cidades onde isso acontece vivem um clima de pavor. Não acredito que restringir a saída de preso diminua a criminalidade, nem diminua a sensação de segurança ou de insegurança da população. A audiência de custódia é o direito do preso em flagrante ser ouvido por um juiz para se verificarem eventuais ilegalidades em sua prisão. Isso é importante para o combate ao crime? Não, ao contrário, é uma humilhação para um homem, uma mulher que arrisca a sua própria vida, prende um marginal e na semana seguinte ele vê ele no meio da rua solto. Quer dizer, ele vai arriscar de novo a sua vida, aí ele tem também mãe, pai, filho, filha, para tentar prender de novo aquele meliante? É importante porque evita o excesso de encarceramento e soluciona contendas de menor gravidade sem precisar prender, sem precisar de presídio e sem o custo de um processo longo. No século XIX, os senadores eram chamados a votar por meio de sinos. Eles faziam parte de um tinteiro que ficava sobre a mesa da presidência do Senado e que hoje está exposta no Museu da Casa. Vamos conhecer essa peça agora no quadro Coleção Senado. O tinteiro de bronze, que era utilizado pelos presidentes do Senado, ficava sobre a mesa diretora no plenário. Os dois sinos, com toques diferentes, chamavam a atenção dos parlamentares para a votação ou pediam silêncio. A tinta era colocada no recipiente, fabricado a partir de um bloco maciço de cristal de rocha. Ao centro está Demóstenes, famoso político e orador grego. Logo abaixo, a palavra Senado personaliza a peça. O tinteiro é decorado com o brasão do Império e com ramos de café, um dos principais produtos brasileiros à época. A peça foi adquirida na gestão do senador Antônio Paulino Limpo de Abreu, o Visconde de Abaeté, que presidiu o Senado de 1861 a 1873. O tinteiro veio de Paris e custou 1.163 francos, como demonstra a carta que o acompanhou em 1868. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.